Bom dia, chamo Adriana Soares, estamos aqui a gravar mais uma parte do Segredo dos Girassóis, o diário de Ana Goldwyn e da Adriana Mateus e espero que vocês me perdoem por estar tanto tempo sem gravar, mas é mesmo falta de tempo. Vamos continuar então com a nossa leitura, vamos ficar vamos iniciar onde terminamos, que foi a meio de uma frase, ok? Na descrição do vídeo vou deixar aqui o link da minha biblioteca online, para quem quiser, uma página, quem quiser procurar e se quiser falar comigo pode ser através dessa página, ok? Não o havia notado, disse. Gostando das acomodações? Responda-me, bruxa maldita. Depois de ter recebido um chute nas costelas, Chara levantou a cabeça para olhar o seu algoz e falou: O que foi que eu lhe fiz para me tratar dessa maneira? Já não me humilhou bastante, capitão? Creio que isso não seja necessário, pois já sabe que sou uma bruxa e não tenho a menor intenção de negar as minhas origens. O capitão puxou Chara, fazendo com que ela ficasse de pé abruptamente. Ela deu um gemido de dor, pois o seu corpo estava todo machucado. O capitão Edward puxou Chara para junto de si e tocou-a intimamente. Ela tentou recusar, mas o capitão era muito mais forte. Ele parecia um animal enfurecido e, depois de dispensar os seus soldados, disse: Eu sei do que e como gosta de ser tocada, sua imunda. O capitão estava com a mão no pescoço de Chara, impossibilitando-a de reagir. Depois de rasgar-lhe as vestes, violentou-a da maneira mais repulsiva, já imaginada. Depois julgou-a, ou melhor, jogou-a, atirou-a como um monte de trapos velhos para o lado e chorou como uma criança desorientada. Peço desculpa. Deixa-me desligar isto. Chara ficou em um canto, tremendo e apavorada, sem saber o que fazer. Por fim, o capitão falou. Quando foi decretado o pedido de sua prisão, fiquei desesperado sem saber se podia prendê-la para sempre. Então corri como um louco para tentar resgatá-la antes que os meus soldados a levassem. Mas, chegando à sua casa, percebi que havia fugido. Fiquei louco e enfurecido. Pensei que havia fugido com outro homem. Procurei-a por todos os cantos desta terra, mas foi em vão. Eu mesmo disse a seu pai que a filha o tinha abandonado e traído, na esperança que ele a entregasse. Então, depois de muito torturá-lo, seu pai suicidou-se dentro da prisão. Sim, Chara, seu pai morreu acreditando que era uma traidora. Eu queria que ele odiasse a filha por traição, que sentisse na pele o que é ser abandonado por alguém que se ama. Seu pai confirmou a sua história em relação à minha mãe. Eu estava louco pelo ódio e pela vingança. Chara. Eu não consegui sentir pena do capitão. Ele era um cobarde, mas percebi que Chara estava comovida porque sentia arrependimento naquele homem. Ela estava muito fraca, mas prosseguiu com aquela conversa dizendo: Edward, nunca o traí. Nunca. Você foi um cobarde em punir o meu pai daquela maneira. Não sabe o que fez. As pessoas cometem erros na vida e o meu maior erro foi ter fugido e não lhe ter contado toda a verdade. O capitão Edward parou e ficou a olhar para Chara, parecendo não entender o que ela estava a tentar dizer. Era como se uma espécie de transe tivesse tomado conta daquele rosto enfurecido. De qualquer verdade, de que verdade está falando? Do nosso filho, Gillian. Ele está na cela, junto a uma das mulheres. De carrasco inquisitor, tornou-se vítima de si mesmo. Depois caiu em seu desespero, chorando sem cessar. Num tom de desabafo, ele disse: O que foi que eu fiz conosco? Perdoa-me, Chara, agi como um insano e agora nada posso fazer para reverter essa história. Eu já o perdoei, Edward. Nada mais me deve. Só lhe peço que salve nosso filho, como eu lhe disse certa vez, a nossa consciência e o nosso próprio algoz. Somos os únicos responsáveis pelos nossos atos. Ninguém nos obriga a fazer nada. Machuquei a Chara e disse, e isso não tem perdão. Machucou-se a si mesmo, Edward. Quando me violentou agora há pouco, era com você que estava fazendo aquilo. Todo o mal que fazemos contra o nosso próximo, fazemos contra nós mesmos. Prova disso é só olhar para você e ver como se está a sentir. Péssimo.
Perdoe-me, suplico-lhe. O capitão pôs de joelhos em frente de Chara, mas ela lhe respondeu friamente: o perdão pertence somente a Deus. Minha palavra só serviria de consolo, nada mais. Terá de dormir todos os dias com isso em sua consciência. Mas sabe o que foi pior nisso tudo, Edward? É você que fez tudo sabendo que estava errado. Quem sabe se algum dia, quando o meu aparelho reencarnar em um lugar próximo a si, terá a oportunidade de me rever para que juntos possamos resgatar esse sentimento de maneira mais verdadeira e humana. Até lá, espero de você apenas uma coisa: salve o nosso filho. Acredita mesmo que haja outras vidas, não é? Sim, claro que sim. Vivi este tempo todo por causa da esperança de que um dia iremos ter a chance de resgatar esta história. Não podemos, Edward, acreditar que existe apenas uma vida e nenhuma chance de corrigirmos os nossos erros. Se eu não acreditasse em reencarnação, eu o odiaria por tudo o que já me fez sofrer nesta vida. Se isso for verdade, então prometo que lhe encontrarei onde quer que seja. Nunca mais amarei outra mulher. Será sempre a minha e serei sempre seu. Mesmo que demore séculos, nunca a deixarei até que um dia seja permitido que estejamos juntos. Meu Deus, Edward, não faça isso. Não nos castigue de tal maneira. Temos de seguir em frente. Não nos amaldiçoe, ou nenhum de nós poderá ser feliz. Liberte nosso espírito agora mesmo dessa promessa. Imploro-lhe, Edward. O universo e os deuses são muito rígidos quanto a tais promessas. Não pode prender nossos espíritos nesta jurra inconsequente. Como sempre, está precipitando as coisas, seguindo o seu emocional. Não quero que nos encontremos para sermos felizes? Achei que ainda me amasse. Sim, quero, mas não conjura. Está impedindo a si mesmo de ser feliz. Não poderemos sempre nos encontrar, não é assim que funciona. Você pode ficar até séculos procurando-me e tornando-se num espírito obcecado por tal ideia. Não quero que fique a vagar sem luz. Não me importo. Se assim for, farei isso até que eu possa reparar o meu erro com você e poder viver o nosso amor em paz. Desfaça agora essa promessa e essa jura, Edward, ou nunca poderemos realmente ser felizes. Não vê o absurdo que está a fazer, prendendo o meu espírito ao seu por toda a eternidade? Nunca seremos realmente livres. Pode acontecer de ficar no vale dos esquecidos, sem que ninguém se lembre de você, ou poderá vagar sobre a terra, perturbando por centenas de anos atrás do meu espírito e impedindo-me de ser livre em escolhas. Isso me trará frustração. Serei uma infeliz por não saber o motivo de não ser amada. Temos de seguir o nosso destino, Edward. O nosso tempo nesta vida já passou. Nunca farei isso. Só de pensar que poderei não vê-la de novo enlouqueço. Não dividirei você com mais ninguém. Fui um louco em fazer tudo o que fiz. Pensei que se a acusasse poderia achá-la e tê-la de novo só para mim, mas as coisas saíram do meu controle. Não vou arriscar perdê-la para sempre. Se essa for a única maneira, juro por toda a eternidade procurá-la e nunca a deixarei até que estejamos juntos novamente. Não sabe as consequências de suas palavras. Elas são piores do que qualquer um dos erros cometidos pela ignorância ou pela falta de esclarecimento no assunto em questão. Nada do que Chara fizesse ou falasse faria o capitão Edward voltar atrás. Qualquer argumento foi em vão. Por meses, capitão Edward visitou Chara no cativeiro. Ele também tentou revogar a sentença, mas seus apelos não foram ouvidos e nem suficientes para apaziguar o que ele próprio fez. Ele havia ido longe demais e os mexericos cresceram como bola de neve. Nem mesmo uma contra-ordem do Papa mudaria o destino de Chara naquele momento. Engraçado como a maioria das pessoas só conseguem ver os seus erros quando eles não têm mais solução. Nos últimos meses, Capitão Edward cuidou de Chara, tentando aliviar a sua culpa por sua amada estar a passar por todos aqueles sofrimentos. Durante os interrogatórios, ele também não a deixava sozinha, pois sabia que Chara seria massacrada pelo carrasco e pelo interrogador. Houve horas em que o capitão já não falava coisa com coisa. Ele parecia estar certo de que Chara não seria condenada, mas isso era só mais uma fantasia na sua mente. O capitão estava realmente a ficar louco. Foram feitas inúmeras perguntas a Chara e às outras prisioneiras. Algumas negaram tudo para morrerem e serem perdoadas de seus pecados. Pude observar nos rostos daquelas mulheres uma tristeza maior do que a dor de serem torturadas. Elas estavam a perder a essência. Isso, para uma bruxa, é a própria morte. Havia horas em que as pobres mulheres colocavam-se em uma espécie de transe e pareciam estar em outra dimensão.
Era como se a vida já tivesse esvaído dos seus corpos e só aguardavam ser enterrados, pois já estavam praticamente mortos. Perder a identidade é perder a verdadeira essência da alma para uma bruxa, e ter de mentir sobre a sua origem é como entregar ao fogo toda a história de suas ancestrais. Para algumas, o perdão foi concedido depois do julgamento. Juraram nunca mais serem praticantes de magia, mas elas não tinham a liberdade de sair à rua sem uma escolta. Houve muitos suicídios por causa desse tipo de sentença, pois uma bruxa jamais pode viver sem a sua liberdade. Uma das mulheres do grupo, mesmo depois de ter perdido seu marido e filhos para a Inquisição, negou o próprio nome do batismo. Casou-se com um homem de posses, com o triplo da sua idade, apenas para não morrer sob tortura. Mas o preço que ela pagou foi muito mais alto que a própria morte, pois o homem a ofendia e a esbofeteava diariamente, obrigando-a a comer as próprias fezes para provar que ela não era mais uma de nós. As torturas e as humilhações para quem não morria pela Inquisição eram as mais abomináveis e cruéis possíveis. A morte era só um consolo. Era como se o castigo pudesse purificar a alma daquelas mulheres. Algumas se tornaram concubinas e eram mantidas sob cárcere privado. Outras foram obrigadas a trabalhar em tabernas, prostituindo-se com os piores elementos já vistos. As mais jovens foram vendidas para as beatas e faziam os mesmos serviços que os escravos. Ainda eram obrigadas a manter relações sexuais com seus senhores às escondidas das esposas. Quando descobertas, eram torturadas até à morte e acusadas de sedução e luxúria através da magia. Algumas perderam parte dos membros, como dedos dos pés e das mãos, como a prova de que a parte endemoniada fora arrancada para sempre. Shara estava com os dias contados. Por isso, entregou a sua alma a Deus. Levava horas a orar e todo o dia pedia auxílio aos espíritos de luz para que a guiassem para perto do esclarecimento quando o seu espírito tivesse de deixar o aparelho transitório. Shara nunca negou suas origens e, vendo aquela tão devotada fé, o capitão Edward passou a crer no espiritismo, mas não abriu mão da jura de me encontrar e não me deixaria ficar com mais ninguém em outra encarnação. A preocupação de Shara com o capitão Edward era porque ela sabia que ele não a deixaria em paz e sofreria com a sua morte mais do que o esperado. O capitão não conseguia perceber que só Deus era o dono do destino e que ele, fazendo tal jura, poderia ficar preso entre dois mundos, caso não a desfizesse antes que Shara fosse morta. Lembrei-me das palavras de Cristo quando disse: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. O inquisitor, a pedido do bispo, foi deposto do seu cargo de origem, pois foi incapaz de julgar e dar uma sentença de Shara. O novo inquisidor, nomeado para ocupar o lugar do capitão Edward, chamava-se Cerenzo de la Pena, um homem gordo, muito alto, cuja presença lembrava a própria morte e o seu olhar fulminava os vivos. O senhor Randolph de la Concita, nomeado como Carrasco, tinha mais crimes do que o próprio diabo tinha almas. Um vigário também foi mandado para a prisão por suspeito de manter contacto com as bruxas. O pobre homem era um senhor quase de 80 anos. No mínimo, já não tinha mais nenhum serviço a prestar à Ordem do Vaticano. Durante seu interrogatório, ele disse que não precisava do perdão da Santa Madre Igreja, pois não havia cometido crime algum. Naquele mesmo ano, pouco antes de Shara morrer, 150 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram condenados à morte por tortura. Durante o julgamento de Shara, ela também disse que não tinha nada por que pedir perdão e que não havia cometido nenhum crime para que fosse condenada à fogueira, o que causou alvoroço dentro do tribunal do júri. Indignado, o juiz disse: como pode uma bruxa achar que não tem de se redimir dos seus pecados? Padre, curei doentes com lepra e outras doenças que os doutores não se atreveriam a examinar, porque achavam que as suas mãos eram limpas demais para tocá-los. Existiam pessoas entre nós que sua sociedade excluiu, por simplesmente serem pobres, mal cheirosos e maltrapilhos. Pessoas como os judeus, que vieram de toda a parte do país, procurando fugir de gente como o Senhor, que se diz homem de Deus, mas cuja piedade afastou o próprio coração. Calço insolente.
Com que mérito curou tais doentes? Usou por certo os poderes que o demónio lhe ofereceu para cegar esses pobres coitados. Ande, bruxa infeliz, confesse logo para que eu vá atender a quem realmente merece. Não precisa mais perder o seu tão valoroso tempo comigo, excelência. Tem razão de chamá-los de pobres coitados, pois são mesmo. Afinal, foram banidos do meio da sociedade. E, quanto a confessar, só confessa a Deus. Não se quer, mas se quer que eu diga quem sou, digo sem o menor problema. Sou uma bruxa e morrerei afirmando isso. Mas nunca serei hipócrita de me fantasiar com uma batina para me pousar de santa diante dos meus fiéis. Blasfémia! Seu Deus é Satã. Levem essa maldita do diabo daqui, que queimem uma fogueira em praça pública para que todos saibam que ela mesma aceitou o demónio como seu único Deus. No dia 29 de abril do ano de 1725, às 6 horas da tarde, Chara foi declarada bruxa pela Inquisição e a sua sentença foi a fogueira. Sem poder questionar o menor argumento para a defesa, Chara baixou a cabeça e manteve-se em silêncio. No meio da grande praça, as pessoas gritavam como loucas. Algumas atiravam objetos pontiagudos, como pedras, outras pronunciavam palavras de baixo calão. Chara olhou tudo ao redor e percebeu que era muito grande o número de pessoas que assistiam à sua morte. A maioria delas era a mesma que a conhecia desde criança. Um homem, que estava entre o júri, sussurrou ao ouvido de Chara, pedindo que ela gritasse por clemência, para que pelo menos sua alma se salvasse. Ela, porém, nada disse ou murmurou. Chara, em seu momento de dor, sentiu piedade dos que estavam à sua volta e, em pensamento, pediu perdão por eles. O inquisitor leu toda a sentença e acusou Chara de traição, conspiração, bruxaria e de práticas demoníacas. Um homem, encapuzado, levou-a pelos cabelos para um tronco, no meio da fogueira. Os direitos de Chara foram citados em voz alta, como se tivesse direito a alguma coisa de verdade. Os direitos citados foram: tenho o direito de dizer uma última palavra antes de ser executada. Diga rápido, antes que eu resolva antecipar o seu destino em alguns minutos. Quero falar com o capitão Edward. Chamem-no para mim, por favor. O inquisitor e o carrasco entreolharam-se, mas concordaram em chamar o ex-capitão e ex-inquisitor. Enquanto isso, Chara pronunciou: se sou culpada por tantos crimes, por que não conseguiram achar em mim culpa suficiente para me condenar? Precisam da ajuda de um inquisitor para dar a minha sentença? Porque precisam tirar proveito de mexericos de senhoras mal amadas para me acusarem de algo leviano e fictício. Porque Sir Edward foi afastado do cargo de inquisitor. Será que foi porque ele próprio percebeu que estava a cometer um grande erro? Ele estava enfeitiçado, sua bruxa suja, gritou uma voz no meio da multidão. Sou mesmo bruxa e estou muito suja porque me negaram todos os direitos de um ser humano, até o direito de tomar um banho para morrer com dignidade, Sir Williams, disse Chara para aquela voz. Chara prosseguiu seu discurso. Quando o senhor contraiu certa doença, por viver andando em bordéis, foram as minhas ervas que o salvaram da morte. Não lhe cobrei uma única prata, sequer. Assim como o Sr. Williams, muitos de vocês foram à floresta em busca de sortilégios e curas. Muitas vezes me neguei a fazer seus sortilégios porque jamais uso minha sabedoria para separar pessoas ou matar alguém. Só quis viver em paz. Todos aqui presentes, principalmente as mulheres, não são vistas com bons olhos, pois não podem expor livremente as suas emoções. Todas as mulheres aqui vivem de cabeça baixa, são humilhadas pelos homens desta maldita sociedade. Acolhi, sim, malfeitores, mulheres espancadas e até prostitutas, porque eu não faria isso. Curei as feridas de todos os doentes que me procuravam, até mesmo dos leprosos. Fiz um trabalho de humanidade e caridade e amei o próximo como Jesus. Lembram-se? Amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E vocês, o que estão a fazer comigo mesma? Assassinaram pessoas inocentes todos os dias só porque elas não servem como vocês querem. Seus amigos, vizinhos, parentes estão a ser exterminados de maneira brutal e desumana. Haverá um dia em que não terá mais ninguém para que apresentem em praça pública este espetáculo de horror. Blasfémia! Gritavam no meio da multidão de novo. É por essa blasfémia mesmo, afinal, é mais fácil chamar
que seja blasfémia do que aceitar que estão errados. Mas e a senhora Dona Esmeralda, que deixou o seu único neto ser amarrado a 4 cavalos e ser partido ao meio só porque ele gosta de poesia? Ser uma pessoa gentil o torna afeminado? Ele era afeminado e estava sob o efeito do poder maligno do demónio. Fiz isso para libertar a alma dele, respondeu Dona Esmeralda. Meu Deus! Ele só tinha 14 anos. Era uma criança que gostava de ler romances e contos de fadas. Quem vai fazer agora o serviço da sua casa, já que está em idade avançada? Sei que não é uma mulher de posses e não pode ter o luxo de comprar um escravo para ajudá-la. Será que também os demais aqui não a queimaram na vida? Afinal, em que uma senhora de idade avançada pode ajudar a sociedade? A velha senhora abaixou a cabeça com tristeza e retirou-se do meio da praça. Chara prosseguiu. Se um filho nasce defeituoso, é mais fácil afogá-lo do que amá-lo. Quem são os demónios aqui? Onde está o mal? Eu digo, está nos corações amargos e revoltados de pessoas cobardes que preferem se esconder por detrás de histórias e mexeriques para encobrir o próprio erro. Não seria hora de sanar toda esta loucura e começar a amar o seu próximo sem tentar achar seus defeitos ou qualidades em demasia? Quando amamos alguém, devemos amá-lo como é. Se tentarmos mudar as pessoas quando discutimos com elas, estaremos a discutir com o reflexo que criamos dentro de nós mesmos. Somos responsáveis por tudo aquilo que praticamos ou criamos. Brigamos ou condenamos o próximo porque é mais fácil do que olhar para dentro de nós mesmos e achar as nossas próprias falhas. Deveríamos olhar o mundo de uma maneira mais inocente, como as crianças, mas estamos transformando cedo demais meninas em mulheres, querendo que elas se casem com homens mais velhos e cheios de posses para garantirem o nosso próprio futuro e a nossa velhice. Queremos que nossos filhos se tornem doutores ou soldados e estamos a esquecer que estamos... Perdão que eu perdi-me. Queremos que nossas filhas se tornem doutores ou soldados e estamos a esquecer que nossa família tem de ser construída de maneira discreta e subtil. Entre vocês morrerão sozinhos por causa desse egoísmo e ganância. Lógico, todos nós temos que seguir o nosso caminho um dia. Estou com dificuldade em ler porque isto não está muito legível. Peço desculpa. Mas devemos ter também o direito à escolha. Seus natais solitários poderiam ser repletos de alegria se houver mais concordância e união. Suas vidas poderiam ser muito melhores se cumprimentassem seus vizinhos sem os desdenhar. Se ao invés de tomarmos conta da vida alheia, fizéssemos um bolo, estaríamos muito bem de vida. Todos nós vivemos nesta vida para aprender e temos por obrigação deixar algumas coisas para que alguém também aprenda conosco. As pessoas não são lixo ou coisas velhas que jogamos fora quando não nos serve mais. Quando me queimarem, vai doer e sangrarei como sangraria qualquer um de vós. Talvez eu só tenha jogado pérolas aos porcos e nem tenha feito por todos o que eu deveria ter feito. Só sei de uma coisa, com certeza, nunca mudarei minha essência. Nunca deixarei de acreditar em meus sonhos e sempre lutarei pela igualdade da liberdade de todos, até dos que me condenaram. Está tentando nos ludibriar? Gritavam novamente. Não estou. Muito pelo contrário. Prefiro ser queimada a ter que viver no meio de uma sociedade hipócrita e ignorante como esta. Só não esqueçam que, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês, que se julga perfeito. Se o marido de uma de vocês, mulheres, resolver trocá-las, é mais fácil que ele invente mexericos e digam que são bruxas. Assim, enquanto forem queimadas, eles se deleitarão com as amantes. Muitas pessoas saíram, principalmente mulheres. Calce, queimena, gritou o restante da multidão. O inquisitor leu rapidamente a sentença, já lida antes. O carrasco jogou-lhe um líquido, parecia querosene, e ateou fogo. Queime rápido, bruxa. Meus cães estão à espera por seus ossos, para o de jejum, gritou o dono da taberna. A fumaça sufocava Chara. Seus pés começaram a ser atingidos pelas chamas. A dor era inigualável. E do meio das chamas, Chara viu quando o capitão Edward levantou o pequeno Gillian no meio da multidão. Dos olhos de Chara escorreram o mar da sua alma. E ela simplesmente sorriu, por saber que seu filho estaria a salvo.
Com o filho nos braços, o capitão Edward gritava, desesperado: "Vou-me encontrar com você, Shara." Aos gritos, os gritos do capitão foram levados com Shara junto aos últimos pensamentos. Pude sentir cada pedaço do corpo da minha ancestral a ser queimado. Aliás, foi muito difícil manter-me inerte durante toda a viagem. A dor que Shara sentiu era tanta que vi quando o seu espírito implorou para ser desligado do aparelho dela. Então, parei de sentir frio e o calor que queimava Shara no meu corpo. Percebi que ela havia deixado o planeta terrestre. Os gritos de Shara ecoaram com o vento. Toda a multidão foi aos poucos desfazendo-se. A vida voltaria ao normal, mas aqueles habitantes teriam muito que comentar durante muito tempo. O capitão Edward voltou para a Inglaterra e lá viveu, levando uma vida modesta com um filho, Gillian. Como prometeu a Shara, nunca parou de tentar encontrá-la. Chorei como uma criança e fui acalentada por Dona Helena, que estava ao meu lado, segurando a minha mão. Todos os que estavam na floresta vieram-me saudar. Algumas estavam para mim com satisfação. Então disse, orgulhosa e em lágrimas: Shara Mekis era o nome da minha ancestral. Ela foi uma bruxa, considerada assim por ter recebido um dom divino. Foi diferente de todas as outras mulheres e não deixou nenhum homem ou ninguém roubar a sua essência. Foi a mulher mais corajosa e capaz de qualquer coisa que eu já havia conhecido. Como ser humano, abriu mão de todo o poder e fortuna para cuidar dos pobres e doentes do seu tempo. Filha da condessa Elizabeth Dornelas Mesquis e do conde Juan González, mortos por causa da ganância, da inveja e do ódio. Ela teve um grande amor, que foi o capitão inquisitor, Sr. Edward III, morto em batalha contra a Inquisição, onde defendeu o direito das bruxas de serem livres. O capitão Edward III arrependeu-se dos seus erros, que cometeu contra seu único amor. Passou a lutar ao lado dos rebeldes em prol da liberdade e dos escravos e de outros que considerasse injustiçados. Shara era uma pessoa incrivelmente forte e dedicada a causas consideradas impossíveis. Ela foi o que eu quero ser agora. Eduardo III foi o ancestral do monge dos meus olhos, pois durante a viagem o reconheci. Agora sei porque ele me persegue nos meus sonhos. Foi por causa da jura que ele fez no passado de me encontrar onde quer que esteja. De alguma maneira, sei que não irei encontrar nesta vida. De maneira alguma, tenho a certeza que iremos nos encontrar em breve. Dona Ana estava atenta a tudo que eu contava e por fim perguntou: por que acha que esse homem a persegue até em sonhos? Porque ele fez a única coisa que não é permitido pela lei e natureza. Jurou-me amor eterno, prometendo-me procurar por toda a eternidade. Disse que jamais me deixaria em paz enquanto não pudéssemos viver verdadeiramente o nosso amor. Falei aquelas palavras olhando para Bernadette, depois passei a entender perfeitamente o que ela havia me dito antes e dei continuidade àquele assunto dizendo: estou selada por toda a minha vida. Tenho de o encontrar e fazê-lo entender que isso nunca poderia ter acontecido. Só espero que ele seja uma pessoa com mais esclarecimento, pois o capitão Edward sofreu muito com suas lembranças tortuosas. Ele foi o único culpado por seu amor ser queimado na fogueira. Após a sua morte, jamais aceitou a orientação dos espíritos de sabedoria. Por fim, desejou reencarnar de novo, mas isso foi só um protesto, pois manteve a sua jura no coração. Sei que ele andava por aí procurando-me de alguma maneira. Por isso, eu achava que o amor verdadeiro não existia. Minha vida nunca iria ter sentido. Sou grata a todos por partilharem comigo todos os seus segredos, por me encaminharem ao mundo onde descobri minha verdadeira identidade. Realmente, voltei muito mais madura e confiante. E assim terminamos de gravar hoje. Vou tentar agora ser mais, como é que é de dizer? Mais regular, mas é mesmo um excesso de trabalho. Beijinhos no coração para vocês, até amanhã.